Eu queria questionar de uma forma um pouquinho mais ampla, né? A gente estava pensando aqui não só na farmácia em si, mas no setor farmacêutico, né? Então, a pergunta que eu queria te colocar aqui, Fernanda, como é que a LGPD, de alguma forma, né? A gente sabe que ela afeta todo esse segmento, mas o setor farmacêutico, ele vive muito de pesquisas clínicas e de estudos, né, que são feitos em cima disso. A gente sabe que para que um medicamento seja aprovado, para que ele tenha toda a sua validade, se passa por todos esses processos de estudos clínicos, a gente faz amostragem, enfim, milhares de estudos, né? A gente sabe que acontecem diariamente dos mais variados tipos, tá? E aí, qual é a dúvida que a gente tem, né? Como é que esses estudos, como que esse segmento, esse setor farmacêutico como um todo, pensando um pouco mais na indústria farmacêutica, como que a LGPD afeta essa realização de pesquisas clínicas, de estudos clínicos relacionados à área de setor farmacêutico, à área de saúde? Bom, acho que basicamente assim o que mais a gente precisa ter cuidado com relação a essa questão, a LGPD ela vai afetar, né? Então, de uma forma genérica, porque ela vai tratar de dados, né, de pessoas físicas ali, dados de pacientes, então na área da saúde. Então, normalmente no escritório, então trazendo uma pegada mais prática, né, a gente aborda de duas formas. Né? A gente sempre analisa a questão contratual das empresas envolvidas, né, naquela pesquisa clínica, para ver se tem algum tipo de cláusula referente à privacidade, né? Então, esse é um ponto. Mas o ponto principal com relação a essa questão de pesquisas clínicas é, de fato, ter um consentimento expresso dos pacientes. Então, entender a questão de todo o tratamento do dado, né, a parte de segurança, porque o objetivo, né, claro que vai depender muito da pesquisa e do escopo daquela pesquisa, mas a ideia é trazer mais segurança em algum medicamento que vai ser efetuado, né, vai ser lançado, vai ser disponibilizado no mercado, ou de algum tratamento específico com uma série de medicamentos, né? Então, o hospital, ou a clínica, ou a própria instituição ali que está... Porque muitas vezes a gente sempre pensa assim, pesquisa clínica, algum tipo de laboratório, mas pode utilizar também um hospital, alguns pacientes de hospital, né, para fazer essa pesquisa. Então, a gente precisa sempre, primeiro, entender quais são os agentes que estão envolvidos nesse processo, depois explicar, né, entendendo todo esse sistema que muitas vezes é complexo porque pode envolver o laboratório, o hospital, vai envolver o titular de dados ali, que nesse caso que a gente está trazendo como exemplo é o paciente, de repente empresas intermediadoras que fornecem, né, um software que daqui a pouco o laboratório vai utilizar, o hospital, né, ou muitas vezes até algum acesso específico para que essa pesquisa se desenvolva. Então, assim, o ponto principal é, de fato, ter o consentimento expresso do paciente. Eu acho que, assim, com relação às outras áreas, a área da saúde, a principal diferença é conseguir especificar toda essa cadeia de tratamento dos dados. E aí eu estou falando, né, todo o ciclo de vida do dado neste o documento que tenha um consentimento específico. E até já adiantando um pouquinho, Gabi, ali a questão da nota técnica, né, trazendo ali para o nosso dia a dia, o ponto que mais se trouxe nessa nota técnica é a questão de falta de transparência no setor como um todo. Né? Além da imaturidade do setor com relação à privacidade de dados, né, porque foi sempre... é tudo assim, a gente compartilha os dados com os nossos parceiros. Os dados que são utilizados na maioria das empresas que foi feita essa pesquisa, a gente não consegue entender quais são. Então, ali, quando a gente vai fazer, né, e aí no dia a dia mesmo, aí eu não estou nem falando trazer, né, a gente como escritório e consultoria para atender os nossos clientes, mas eu como pessoa física titular de dados, que eu, né, tô ali na farmácia, no dia a dia, dou meu CPF, né, existe uma dificuldade de entender para quê.
né? Qual é o objetivo, né, desse pedido? E aí a pessoa vai dizer assim, tu pode dar o teu CPF? Aí a gente trabalha com isso, mas para quê? E muitas vezes quem está na ponta não consegue nem responder. Então, a questão da transparência, ela não vem só na questão né, do tema da tua pergunta, que é referente às pesquisas clínicas, né? E aí, consequentemente, ter um consentimento específico. Mas a questão da transparência, ela está em todo o processo envolvendo as empresas na área da saúde. Então, de fato... Não pode seguir. Depois te Não, de fato, esse é o ponto que a gente precisa tomar mais atenção quando a gente fala de dados de saúde, né? Então, nesse setor.